Vamos lá então, pessoal, mais uma aula do nosso curso de sólidos. No capítulo 12, a gente estava falando sobre a distribuição fora do equilíbrio, e na aula passada nós deduzimos então essa expressão para um caso assim mais geral, né, da distribuição fora do equilíbrio. Bom, vamos analisar agora nessa aula alguns casos especiais, né? O primeiro deles é quando eu tenho campos elétricos e gradientes de temperaturas que são fracos, o que significa esse termo e esse termo é fraco. Então, em primeira aproximação, a dependência calcula-se em primeira aproximação, então, a dependência com T', supondo que o campo elétrico é zero, então a gente considera a zero, e a temperatura é constante. Então, esse termo e esse termo, quer dizer, esse termo seria zero e esse termo não dependeria do tempo. Então, essa é uma primeira aproximação interessante, uma primeira situação interessante. Uma próxima situação é quando a gente tem campos elétricos, gradientes de temperatura e tempos de relaxação uniformes, né? Então, aí, se ele é uniforme, significa que eu não tenho uma dependência espacial. Então, a gente olhar que todo integrando aqui, ele passa a ser independente da posição do R e portanto, também independente do R de T, do Rn de T. Então, a única dependência temporal que vai sobrar aqui vai ser do Kn, que vem do Kn de T, e de, eventualmente, o campo elétrico e a temperatura, né? Então, eu posso ter uma temperatura que varie no tempo. O gradiente espacial é uniforme, mas que em cada instante pode ter um valor diferente, se eles se dependerem do tempo. O Kn só dependerá do tempo, lembrando da dinâmica semiclássica, né? Por outro lado, a dependência temporal, então, que vem daqui, tudo só vai depender do K. Mas o K só vai depender do tempo se houver campo elétrico dependente do tempo, ou se eu tiver um campo magnético. Mesmo se o campo magnético for uniforme, esse termo que aparece aqui vai definir uma dependência temporal, ou seja, o dk/dt vai ser diferente de zero, né? Então, a gente só vai ter uma dependência temporal, então, nessas situações. O terceiro exemplo é quando o tempo de relaxação depende da energia, ou seja, o tempo de relaxação, que é função da banda, ao invés de depender de R de T, ele, na verdade, depende de R de K, desculpa, né? E de T indiretamente, mas depende via o valor da energia. Como a energia só depende de K, então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que o tempo de relaxação ele vai depender da estrutura de banda. A estrutura de banda depende do K e o K depende do tempo. Tá? Na presença de campo magnético uniforme, como a energia se conserva, tá? Então, se eu tenho campo magnético uniforme, uma coisa que a gente mostrou é que a energia se conserva. Se ela vai se conservar, a energia não vai depender do tempo. Então, o tempo de relaxação também não vai depender do tempo e ele passa a poder ter uma dependência só de uma banda para outra, né? Se o tempo de relaxação não depende do tempo, a expressão para a probabilidade de não haver colisão entre T e T' fica simplificada, né? Fica parecido com aquilo que a gente tinha lá no capítulo 1, no modelo de Drude, né? Que vai depender, então, só do K, mas não vai depender, vai depender da banda, mas não vai depender do tempo. E, adicionalmente, como para metais, como a função de Fermi-Dirac, aqui é que entra a propriedade importante do metal, como a função de Fermi-Dirac, ou seja, F, né? O F de E, que seria esse gráfico, a gente já comentou sobre isso, lá no capítulo do modelo de Sommerfeld.
ele só varia apreciavelmente para temperaturas usuais, né? Nessa região aqui próximo da energia de Fermi, esse gráfico aqui é o F de E em função de E sobre F, né? Então, quando E sobre F é 1, nós estamos exatamente na energia de Fermi. E aqui é o range de temperaturas, lembrando que a temperatura de Fermi pode chegar até 10 a quinta Kelvin, né? Então, para temperaturas usuais dos metais, a função F de E ela é praticamente constante, né? Constante antes da energia de Fermi, constante igual a zero depois da energia de Fermi, e só em torno da energia de Fermi é que ela tem uma variação importante. Portanto, esse dF, dE que aparece aqui, ó, ele só tem valor apreciável em torno da energia de Fermi. Então, como toda essa integral aqui vai ficar dependendo desse dF, dE, basicamente eu só vou precisar me preocupar, no caso, na expressão de P que entra aqui, só para o tal para bandas que estejam próximos da energia de Fermi. E para essas bandas, às vezes eu tenho uma banda só, então uma simplificação adicional é que a gente pode considerar um único valor de tal, independente da banda e independente do K, porque mesmo para uma banda que esteja próxima da energia de Fermi, somente aqueles estados que estão em torno da energia de Fermi é que realmente vão contribuir para o dF/dE. Então, usar um tempo de relaxação único pode ser uma aproximação razoável. E é por isso também que o modelo de Drude funciona. A ideia do tempo de relaxação não é tão esquisita assim. Nós vimos lá em Drude que ele consegue acertar um bocado de coisa, apesar das falhas e, obviamente, problemas que o modelo apresenta, né? Para o tempo de relaxação dependente, então, da energia, essa expressão aqui, sem nenhuma consideração adicional, ela é simplificada, é modo de dizer, né? Porque aí a gente sabe quem é o P de T, vai ficar exponencial de menos T, T', então, a depender da dependência temporal que a gente tem aqui dos outros termos, essa integral aqui, ela pode ser mais tranquila de resolver. Bom, essa aula vai ser curtinha, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai começar agora a aplicar. Nós vamos fazer duas aplicações aqui, que é a condutividade AC e condutividade DC, e na lista de exercícios tem mais duas aplicaçõezinhas interessantes para vocês fazerem. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima, então.